Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o teu dia. Salve Maria. É sábado e aqui estamos chegando, né, na Semana Santa. Estamos chegando nesse grande momento da nossa fé. Iniciamos amanhã a última semana da Quaresma e a gente vai se aproximando cada vez mais desta memória, dessa atualização que é a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então que esse sábado, na presença de Nossa Senhora das Dores, seja de muita alegria, de muita esperança, de muita vida em Deus, de muita fraterna união, que seja um sábado e que seja um momento de fé, de amor, de comunhão em Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele complemente o que falta em nós, que Ele ilumine a nossa escuridão, que Ele anime o que há em nós de tristeza, de desânimo, que Ele venha regar o que há em nós de secura, de aridez, que Ele venha enternecer o que em nós é de dureza da alma, do coração, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando a graça do bem falar e do bem calar, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando a graça de proclamar e escutar, acolher, refletir, meditar, rezar, contemplar e viver a palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando a graça de um coração, terra boa, para que a semente da palavra seja semeada e germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, e arme sobre nós uma tenda ampla, arejada, inclusiva, ampliada, tenda do amor, da bondade, do encontro, da acolhida. Cada um que aqui está nesse momento, Divino Espírito, cada irmão, cada irmã que aqui está, não está só, embora esteja separado, mas está vivendo uma grande ciranda, uma grande comunhão sobre essa tenda de amor aquecida pela palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, nós necessitamos, nós precisamos de Ti. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 7º, os versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que palavra forte, que palavra profunda, que palavra que pode mexer com o nosso coração, porque muitas e tantas vezes nós, como cristãos, como pessoas de fé,
nos colocamos no lugar dos fariseus. Nós, como pessoas de fé, ainda hoje julgamos as pessoas a partir de onde elas vêm. Olha, o Messias pode vir da Galileia. Eles não sabiam, não é? Jesus tinha nascido em Belém. O que está por trás do outro? O que está por trás daquela pessoa que nós julgamos só porque chega de um lugar que nós consideramos ruim, errado, equivocado? Tantas e tantas vezes julgamos pessoas por sua origem humilde, sua cor da pele. Tantas e tantas vezes já olhamos atravessados. Meu Deus, como precisamos de conversão. Depois, embora nós sejamos tão religiosos como eram os sacerdotes e os fariseus, mas foram os soldados que, segundo eles, não conheciam a lei. Foram eles os soldados que defenderam Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Eles tinham escutado Jesus. Eles tinham prestado atenção no que Jesus estava dizendo e quem Jesus era. Por isso eles tinham uma palavra para dizer sobre Jesus. Os soldados que não conheciam a lei. Nós, tantas vezes, também agimos assim. Esta gente que não conhece a lei. Quantas vezes vemos cristãos falando mal das pessoas de outras religiões, de outros grupos de cristãos, ou até dos não cristãos, dos irmãos das religiões de matriz africana? Quantas vezes vemos cristãos falando mal dos muçulmanos e até dos judeus, sem entender a lógica, sem entender a dinâmica dos tempos? Mas jogamos no escanteio, jogamos de lado, desfazemos, porque não conhecem. E tantas vezes até dentro da nossa própria igreja, dentro das nossas comunidades, nós também julgamos os que conhecem menos a Bíblia, ou os capítulos e tópicos e parágrafos do catecismo e do direito canônico, e tratamos essas pessoas como cristãos e como católicos de segunda categoria, sem entender que a sabedoria de Deus ultrapassa a lei. Que sabedoria é esta que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. A sabedoria. Aqueles soldados não responderam segundo a lei, responderam com sabedoria, dom do Espírito Santo. E Nicodemos, porque até entre os fariseus existiam homens de bom coração. Será que nossa lei julga? Julga antes de ouvir e saber o que ele fez? E até às vezes, quem é da nossa própria religião, que julga, que analisa os fatos com sabedoria, que busca viver o Evangelho de forma mais radical e heróica, é julgado. Como tantas vezes vemos tanto julgamento contra o padre Júlio Lancelotti, contra a irmã Violeta, tem tanta gente falando. Imaginem, falavam também de Santa Dulce. E não eram os de fora, eram os de dentro. Porque às vezes é assim. Mas graças a Deus existem também entre nós os Nicodemos do nosso tempo, que olham adiante, que têm visão ampla, visão alargada, visão livre. E como Nicodemos tentou amenizar aquele julgamento injusto, aquela condenação corrompida, tantas vezes hoje, os nossos Nicodemos, com esse olhar amplo da fé, da religião, movidos pela liberdade do Espírito Santo, são julgados por nós. De fato, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje é para a gente parar, refletir, fazer caminho de conversão.
Que tipo de fé nós estamos vivendo? Que experiência religiosa nós estamos vivendo? Que modelo de Cristo? Que Cristo nós estamos seguindo? Esse caminho de conversão, esse caminho de Páscoa, esse caminho de mudança de vida, é revisão, é retomada. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça de uma vida que de fato seja vivida segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do amor, esta sim, a verdadeira religião. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.